Olá pessoal, começamos mais um episódio da Voz da Contabilidade e com patrocínio Master da Yungo. A Yungo, PABX na nuvem, conecta você com o seu cliente através da voz. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante e que gera muita dúvida. Não chega a ser uma polêmica, mas é um assunto, eu acho que extremamente importante, principalmente quando a gente fala de tecnologia. Tecnologia no mundo contábil, principalmente. Nós vamos falar sobre cloud, sobre nuvem. E, claro, eu não podia falar sobre nuvem sem chamar uma grande empresa chamada SkyOne, através do Thiago Gomes. Thiago, obrigado pela presença. Fiz o convite e prontamente você nos atendeu. Muito obrigado. Então, sua participação na Voz da Contabilidade. Quem é o Thiago Gomes e quem é a SkyOne? Legal. Bom, primeiro, eu que agradeço o convite, né, Adriano? Não poderia ficar de fora de um momento importante como esse, né? Um papo tão enriquecedor quanto esse que você nos propôs. Bom, a SkyOne, nós somos uma empresa que temos o foco de uma plataforma com infinitas possibilidades. Então, nós temos entre vários componentes dessa plataforma, nós temos a nuvem, né? A migração de software legado, ou seja, aquele software que foi desenvolvido para rodar num servidor local, aquele ali debaixo da mesa, levando esse software para rodar em nuvem com uma camada de segurança muito importante. Além disso, a SkyOne também, dentro dessa plataforma, a gente tem um componente de dados, temos um componente também na parte de financeira, um fintech, né, ajudando empresas de varejo, distribuição. Então, a SkyOne é uma empresa que vem crescendo demais nos últimos anos, realmente baseado em ajudar os clientes em dar esse avanço tecnológico nas suas empresas. E o Thiago, dentro da SkyOne, sou o gerente de canais, eu trabalho com vendas através de parceiros, né? Então eu cuido toda a parte de parceiros estratégicos da SkyOne. Aliás, manda um abraço para mim lá pro Brandão, pra Ruda, Renan, né? Aquela galera lá que sempre ajuda a gente aí no mercado contábil, principalmente, né? Trazendo tecnologia para as empresas também que desenvolvem, né, para a área contábil. Então, manda um abraço para eles, dizer que um dia quero eles aqui também, participando da Voz da Contabilidade. Com certeza, assim que convidar, tenho certeza que o aceite vai ser tão rápido quanto o meu, até mais rápido que isso. Aliás, um abraço para você, Brandão, um abraço a Ruda, né? E um abraço especial a Vivi, que cuida do marketing lá também, né, que atura a gente. Um abraço também para Morgana, que cuida, né, da gente lá também, da Morgana, consultora de negócios, né? Então, manda um abraço para todo mundo aí. Bom, acho que a primeira dúvida, primeiro anseio, né, do contador, ele pensa assim: hoje eu estou olhando para o meu servidor, eu estou olhando, né, para a minha máquina ali, estou olhando para o meu backup, então eu me sinto seguro. Agora, quando ele pensa assim, e se eu não estiver mais olhando para a minha máquina, olhando, né, para o meu servidor, olhando para o meu backup? Se eu levar isso para a nuvem? Então acho que a primeira coisa a nuvem, ela troveja, tem chuva, não tem chuva, é uma nuvem bonitinha como a gente vê sempre aí em qualquer propaganda, você coloca uma nuvem branquinha, parecendo um algodão. Como é que é isso? Bom, muito bom você abordar esse ponto, né, Adriano, porque a nuvem, embora ela ainda tenha muita dúvida, né, tenha muitos mitos atrás de uma migração do software para a nuvem, ela não é algo recente, né? Ela não é nenhuma novidade mais no mercado, né? Porque a nuvem ela já está amplamente difundida no mercado. Hoje em dia, boa parte, vamos esquecer um pouquinho o software da contabilidade, vamos olhar para o nosso dia a dia, né? Hoje, o que nós armazenamos em algum lugar? Por exemplo, as nossas fotos, as nossas recordações, que são tão importantes para nós, nossa família, nossos momentos especiais, onde é que estão armazenados? No celular? A maioria não. A maioria tem ali alguma ferramenta de nuvem, né, que armazena as fotos ali, tanto Google como Microsoft, que fica salvo ali. Você é salvo no seu celular, mas você tem esse backup das informações na nuvem e muitas vezes você precisa apagar do celular porque ele fica sobrecarregado e lá na nuvem você tem um espaço que não acaba mais, né? Então, Google Drive, OneDrive. E por aí exatamente. Então, pensando nisso, e quando hoje a gente vai pedir comida,
É muito raro hoje em dia você passar a mão no telefone e ligar para alguém. Você tem um aplicativo ali para pedir. Seja esses aplicativos de entrega, né, como iFood, Uber Eats, entre outros, mas também hoje os restaurantes têm os seus próprios aplicativos. E embora a gente tenha uma instalaçãozinha de um agente ali no celular, não tem nada acontecendo no celular. Tudo está acontecendo na nuvem, né? Tanto que se você tiver com problema de internet no seu celular, você não consegue fazer o pedido. Bom, isso posto, né? Acho que a gente vai para o lado do software, né? Então, todas essas formas essas ferramentas que nós citamos, todas elas têm uma camada de segurança extremamente importante, tá? E quando a gente olha para a SkyOne, a gente está falando de nuvem, a SkyOne não é detentora de nuvem. Nós trabalhamos hoje com as principais nuvens do mercado, as globais, né? Então, nós estamos falando de Oracle, estamos falando de Google, AWS, Azure, nós estamos falando das maiores do mundo. E o que a SkyOne traz de totalmente diferente? A gente tem uma plataforma, que é um dos componentes da nossa plataforma única, é o AltSky, onde a gente automatiza essa migração e ali a gente coloca diversos componentes de segurança, de cibersegurança, antes mesmo desse contador acessar o sistema dele. Então ele primeiro acessa o AltSky para depois acessar o ambiente dele na nuvem. Entre essas ferramentas, algumas aqui que dá para a gente citar rapidamente, tem uma chamada Zero Trust, que o mercado está conhecendo hoje. Empresas de um porte um pouco maior, elas possuem essa tecnologia. Nós conseguimos levar isso desde o pequeno, aquele contador com 2 usuários, até o contador muito grande, porque a gente aplica isso dentro do AltSky e não individualmente por cliente. O reCAPTCHA, criptografia dos dados em trânsito, dos dados que estão em repouso, né, que é aquele embaralhamento de informações para ninguém conseguir identificar, entre outras. A gente tem aí mais de uma dezena de componentes de segurança nessa plataforma. Ou seja, se você fosse ter a mesma segurança dentro do seu escritório que nós aplicamos no nosso ambiente, esse custo seria altíssimo. Se a gente fosse comparar, aqui uma analogia só para a gente ter uma noção, vamos pensar num condomínio fechado, certo? Um condomínio fechado, a maioria deles, né? Quanto maior o padrão, maior a segurança, você tem diversos pontos de segurança. Então você tem cerca, você tem monitoramento por câmeras, você tem o vigia, você tem um monte de aparatos de segurança que ajudam a proteger o seu patrimônio e a sua família. Mas isso está diluído numa quantidade X de moradores ali, de residências, que esse custo acaba ficando bem factível. Diferente se você fosse ter tudo isso morando numa casa de bairro e você fosse contratar toda essa segurança individualmente para a sua residência. Esse custo não seria viável, tá? Então, talvez um pouco distante essas duas coisas, mas talvez é uma analogia que nos ajuda a entender o nível de segurança que você pode ter com o seu ambiente na nuvem com um custo extremamente reduzido também, isso é possível. Perfeito. Então, voltando ainda nesse item eu estou olhando lá para o meu computador, estou olhando para o meu servidor, olhando o meu backup, né, fazendo todo esse processo, mas no entanto, você veja como é que é interessante. Existe uma certa insegurança pensando, será que vai ter segurança na nuvem? Por outro lado, as pessoas usam internet banking. Exato. E ninguém se preocupa em dizer, é seguro ou não é seguro? Será que o meu dinheiro está bem guardado ou não? Não, né? É verdade? É verdade. E, no entanto, é nuvem. Exato. Internet banking está na nuvem. Exato. Você faz todo o seu processo financeiro na nuvem. Né? Passar um Pix, pagar uma conta, você não vai mais no banco. Sim. Então, podemos dizer o seguinte, o contador já está seguro usando o seu internet banking. Exato. Então, se ele levar os dados dele para a nuvem, ele pode dizer que também está seguro. Sim, obviamente que tem alguns cuidados que precisam ser tomados, né, Adriano? Muitas vezes a gente acha que, eu somente ir lá, colocar o meu cartão numa nuvem pública e instalar meu sistema lá, eu estou seguro. Na verdade, você só trocou o lugar de onde está o seu servidor. De fato, você pode ter ali uma dificuldade com relação a isso. A grande diferença está em você contar com um especialista desse ambiente como a SkyOne. Porque aí, assim como o Internet Banking, eles têm um grande investimento em segurança que você não precisa se preocupar com isso. Esse conhecimento, essa preocupação não está pelo lado do cliente.
está pelo lado da instituição bancária. Da mesma forma, quando esse cliente ele faz a migração, ele leva o seu software para a nuvem através da SkyOne, a preocupação, a principal preocupação na parte de segurança dos dados é depositado sobre a SkyOne. Óbvio que o contador, ele tem ali a sua parcela de responsabilidade, mas ela cai drasticamente. Porque, afinal de contas, o contador ele é especialista em administrar empresas e ajudar os seus clientes. Nós somos especialistas em proteger esses dados na nuvem, né? Então, contar com um especialista como a SkyOne faz toda a diferença e pode, inclusive, ter um custo até menor do que você ir direto para uma nuvem pública. Pois é, então a primeira dica, você que está pensando em levar seus dados para a nuvem, primeira coisa, para onde você vai levar? Com quem você pode contar? Quais são as camadas de segurança? Qual é o aparato de segurança que tem por trás para que você realmente possa dormir tranquilo tendo seus dados guardados na nuvem? Então, primeira dica, quem pode dar toda essa segurança? No caso aqui nós temos o exemplo da SkyOne, que te dá toda essa segurança dentro desse processo. Acho que a segunda coisa também, muitas vezes fala dos dados, enfim. Só que também tem a questão da comunicação. Sim. Né? E hoje em dia, de novo, o contador ele vai lá, ele reforma todo o escritório, faz um escritório lindo, maravilhoso, coloca lá computadores maravilhosos, coloca lá mesa bonita, recepção linda, tudo perfeito. Servidor, às vezes, né, não está ainda na nuvem, mas digamos que ele levou também seu servidor, está tudo lá na nuvem, fez todo o processo, reformou o escritório, deixou lindo. E aí você vai lá no fundo do escritório, tem um PABX, uma linha telefônica atrelada, né, a essas operadoras que tem no mercado hoje, e aquele PABX antigo. Ele reformou tudo, mas colocou aquele PABX lá. Então, como é que você vê também essa questão da telefonia na web, da telefonia na nuvem? Olha, eu sou um amante da tecnologia na nuvem, né? Porque quando a gente olha para o mercado hoje, o mercado ele é muito dinâmico. O mercado ele está sempre em movimento, né, Adriano? Assim, a gente está aqui gravando, daqui a pouco a gente está do outro lado da cidade, depois no final da semana estamos em outra cidade, talvez em outro estado. Então tudo isso acontece muito rápido. É difícil hoje, principalmente para o gestor desse escritório, estar parado no mesmo lugar. Qual é o valor de um contador? Você vai poder me dar uma noção até melhor disso, que você é um cara tão vivido na contabilidade. Qual é o valor que um contador gera quando ele visita pessoalmente o seu cliente? Só que, puxa vida, o contador sair do seu escritório, passar 2, 3 horas, talvez o dia todo, dependendo da localidade, sem uma comunicação assertiva, sem um redirecionamento rápido, preciso de uma ligação, de um cliente que precisa falar com ele, aquela curva A, o A+, né? aquele cliente que o contador faz questão de atender pessoalmente, né? Um cliente muito antigo. Se porventura esse contador trocou o celular, como é que faz? Então, eu entendo que um PABX na nuvem, ele facilita muito isso para o gestor, para o proprietário, né? Para os gestores desse escritório, a depender do tamanho dele. Mas eu acho que o principal disso eu sempre posso contar com essa ferramenta. Diferente de eu ter isso lá no fundo do meu escritório. Porque se de repente uma chuva muito forte vier e cair uma goteira em cima, eu não consigo trabalhar. Ou cai um poste, né? Enfim, com esse monte de árvore que cai aqui em São Paulo. Exato. E em diversas localidades do país. Exato. Se de repente algum assaltante invade o meu escritório e resolve levar aquela máquina ou simplesmente danificar aquela máquina, qual é o prejuízo? E eu não estou dizendo o prejuízo da máquina. O prejuízo principal para você, contador, quando algo nesse sentido acontece, é o prejuízo de tempo. Quanto vale o tempo? Quanto vale a hora do seu escritório? Então, quando você pensa nisso, ferramentas web, elas vão se tornando fundamentais. Por que elas são fundamentais? Porque elas vão funcionar independente do que acontecer no seu escritório, independente de qual parte do mundo você estiver. Então, acho que é um pouco disso, Adriano. Acho que é pensar no negócio como um todo, pensar no valor do tempo e também pensar na experiência que pode ser oferecida para esses clientes. Ou seja, dar importância para a voz do jeito que ela merece. Né? Exato. Dar essa importância, levar isso para a nuvem e aí com certeza
pode contar com a Iungo. A Iungo é uma empresa especializada, uma operadora de telefonia, que leva para você toda a parte da sua telefonia na nuvem, e aí você passa a ter seu telefone funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você que quer conhecer mais sobre a Iungo, nossa patrocinadora master da Voz da Contabilidade, entre em contato através do e-mail euquero@iungo.cloud. euquero@iungo.cloud. E um detalhe interessante, se você mandar um e-mail querendo conhecer mais informações sobre a Iungo, coloca lá o cupom Adriano Indica. Adriano Indica, e com certeza você vai ter um desconto especial da nossa patrocinadora master, Iungo, a Voz da Contabilidade. Muito bem. Tiago, a gente já falou um pouco disso, vamos falar um pouco mais dessa questão do cybersecurity. Legal. De como você ter mais camadas para se proteger, para proteger os seus dados dentro da internet. Então, eu tive vendo outro dia uma estatística, né? Acho que, se eu não estou enganado, se já não mudou o ranking, mas me parece que o Brasil está em terceiro lugar no mundo em hackeamento, né? Em hackers, né? Invadindo servidores e tudo mais, que é perfeitamente possível. Por isso que você tem que ter mais camadas, sempre mais camadas, para dificultar. Mas não significa que é infalível. Mas quanto mais você dificultar, porque detalhe interessante, o hacker ele vai onde está mais fácil. Onde está mais difícil, ele deixa, ele abandona. Então, quanto mais fácil tiver, mais fácil ele vai entrar. Mais difícil tiver, ele vai desistir porque ele não quer esse trabalho, porque tem outras pessoas que estão deixando mais fácil, né? Exato. Então, falando sobre cybersecurity, que ferramentas que a gente tem hoje no mercado, adicionais, né, para colocar dentro da nossa estrutura, para que a gente possa, então, dar mais segurança. Legal. Acho que é importante citar isso, né, Adriano? Muitas vezes também o empresário, o contador, ele acredita que por estar na nuvem está 100% seguro. E como você disse, são camadas, né? A gente brinca que é como uma lasanha, né? Você vai adicionando camadas. Mas como você também citou, o criminoso digital, o hacker, ele vai buscar a empresa que está mais vulnerável, né? Dificilmente o criminoso invade a casa, se tem uma casa com muro altíssimo, outra com muro baixo, a preferência é por quem está com muro baixo, porque é mais fácil e mais rápido. No meio digital isso não é diferente. Então, obviamente, quando eu estou na nuvem, eu tenho já muitas camadas de segurança, quando eu estou com a SkyOne, porque a gente faz um investimento pesado na parte de cybersecurity dentro de todos os ambientes. Mas o que mais que eu posso ter além disso? Um exemplo simples. No passado, falávamos muito sobre antivírus. Né? Hoje o antivírus ele já não é tão eficaz, mas com relação a ataques hackers. Por quê? Porque hoje você já tem inteligência artificial num ataque, você tem hoje 95, 98, está nessa faixa dos ataques, eles acontecem por uma falha humana, por um phishing. Sabe aquele e-mail que você recebe que vem lá, lojas americanas, aquela TV de R$3.000 por R$1.200. Comprando hoje, clica aqui, já dá o link, né? E você clica, leva para um ambiente muito semelhante, você coloca os seus dados e ali o invasor ele consegue ter acesso ao seu ambiente. Detalhe importante, você contador, a maioria das vezes você investe sim em segurança, firewall, uma série de coisas dentro do seu escritório e 80% das invasões elas acontecem através do usuário. Exato. Através do usuário que está usando a máquina e acessa um tipo de e-mail desse, uma televisão muito barata, clica aqui para comprar agora. Exato. Então, tem que ter uma cultura também voltada para os usuários. A educação. A educação é super importante, né? Porque o comportamento hoje, governança, é super importante. E quando a gente fala desse EDR, que é uma proteção do endpoint, né? Que é como a gente chama ali o computador. Que é o usuáriozinho ali, exatamente, ali no computador no dia a dia. Ele trabalha também com inteligência artificial, reconhecendo padrões. Padrões de escrita, padrões de e-mail. Então, muitas vezes, esse e-mail pode não ser um Lojas Americanas. Pode ser alguém, pode ser alguém se passando por um cliente de uma empresa grande que você atende. Olha, eu preciso renovar os nossos fornecedores, clica aqui para atualizar seu cadastro, por exemplo, né? Aconteceu, inclusive, no mês passado, numa empresa, um gestor da China, por exemplo,
que ele foi alvo de um phishing, ele não percebeu, foi abordado como se fosse um gestor, como se um gestor global da empresa que ele trabalhava estivesse chamando ele para uma reunião. Ele foi para essa reunião, ele aceitou o invite. Quando ele entrou nessa reunião, tinha várias lideranças globais, era uma empresa muito grande, mas tinha ali C-levels de várias partes do mundo. E ele fez algumas transferências financeiras de mais de 100 milhões de reais. Só que somente depois ele percebeu que a única pessoa verdadeira dentro daquela reunião era ele. O restante era tudo deepfake, era tudo inteligência artificial. Então, mas isso começou, embora a gente vá lá para o extremo, né, olhar a consequência, a perca financeira que essa empresa teve, se a gente olhar lá no início, teve ali um phishing, que eu não sei as ferramentas de segurança que essa empresa utiliza, estaria completamente enganado se dissesse, mas um EDR ajuda nessa questão de você detectar isso antes disso de fato acontecer, mas também talvez um treinamento específico nessa questão, isso também pode ajudar. E óbvio que isso não é preferência das grandes empresas, isso acontece com todas as grandes e as pequenas. Obviamente que aí a gente vai falar, por exemplo, de uma plataforma que te ajude a analisar todas as vulnerabilidades do seu ambiente, também isso pode te ajudar. Então, às vezes, a gente nem imagina quantas vulnerabilidades podem ser encontradas através do seu site. Muitas, muitas. Então, são várias. Você pode ter um firewall, né, a mais para proteger o seu ambiente. Você pode ter uma série de ferramentas ali que vão te ajudar a estar mais protegido. Isso eu estou colocando como um complemento até de quando esse cliente ele está na nossa plataforma de nuvem, né? Porém, se ele for fazer tudo sozinho, aí sim, aí a gente vai falar de Zero Trust, a gente vai falar da criptografia, a gente vai falar de múltiplo fator de autenticação, de reCAPTCHA, aí a gente tem muitas outras ferramentas que não são obrigatórias, mas são muito importantes se elas estiverem constando ali. Humanize a comunicação do seu escritório de contabilidade. Na Yungo você encontra a empresa de tecnologia que preza pelo humano. Somos especialistas em PABX virtual, onde você usa o poder da sua voz para aumentar a receita do seu negócio. Tenha seu telefone fixo sendo atendido em qualquer lugar. Gravações de chamadas, direcionamento de ligações e muito mais. São mais de 60 facilidades para melhorar a comunicação do seu escritório com os clientes. Yungo, a voz da contabilidade. Mas ainda assim, falando de ferramentas para cybersecurity, do endpoint, ou seja, do usuário lá no final que está usando a ferramenta, usando aquela solução, ou usando a máquina, enfim. Sim. Falando em termos de investimento, hoje é perfeitamente possível, um investimento é muito alto, ou não é muito alto, para de repente eu contratar esse tipo de serviço como complemento dentro da minha estrutura. Por exemplo, escritório contábil com 5 usuários, 7 pessoas no máximo, né, com 2 sócios e 5 pessoas trabalhando. Hoje está mais acessível, ou barateou o custo? Sem dúvida. Como é que funciona esse processo para uma empresa pequena? Sem dúvida. Acho que essa é um pouco da mágica que a gente consegue trazer para o mercado, né? A gente conseguir preparar uma pequena empresa com plataformas e ferramentas semelhantes a que grandes empresas utilizam, só que com investimento dentro da realidade, um investimento micro dentro dessa empresa que é menor, né? Então hoje é muito simples, Adriano. Você vai investir talvez 100, 150 reais para proteger esses aparelhos, porque imagina, por mais que você tenha um ambiente muito protegido da nuvem, se alguém acessa hoje o seu celular, por exemplo, vai achar alguma informação sensível, um PDF, um Excel. Então, imagina a sua máquina, se alguém entra na sua máquina, a gente já tem ali o endpoint, ali, o EDR que a gente colocou na sua máquina. Mas se você não tem isso, se alguém entra na sua máquina hoje, qual informação sensível? Então, para você que está dentro de um escritório de contabilidade, o quanto isso se multiplica, quantas vezes se multiplica, quantos documentos são trocados através de e-mails, através de WhatsApp, através de uma série de coisas, e tudo isso está muito exposto. Então,
se você não tem essa proteção, se alguém não invade o ambiente, invade somente a sua máquina, quais informações importantes e protegidas pela LGPD esse invasor vai encontrar? Então, segurança é um tema muito sensível e é uma pauta extremamente importante para qualquer empresa de qualquer tamanho. Aliás, na LGPD um vazamento é muito mais caro, né? Muito absurdo, né? A multa hoje do LGPD em relação ao investimento com uma ferramenta de cybersecurity. Exato. Ele chega até 10% do faturamento dessa empresa, né? Mas acho que o mais importante, né, Adriano, qual é o peso sobre a reputação dessa marca? Né? Porque imagina, um escritório... O prejuízo institucional é muito maior, né? Exato. Você imagina uma empresa de 20 anos, com uma carteira de, 100 clientes, certo? Imagina você tendo que comunicar esses 100 clientes que você sofreu uma invasão e você perdeu os dados desse cliente, né? Ou que você está tentando recuperar. Então isso é um dano gigantesco para aqueles que já estão na base e uma barreira enorme para você conquistar novos clientes. Porque muitas vezes, quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados entra em jogo, isso precisa ser divulgado para o mercado, você precisa comunicar. Então, isso é um dano quase que irreparável para qualquer empresa. Ou seja, cybersecurity hoje cabe no bolso. 100%. E, lembrando que também telefonia na nuvem cabe no bolso. Antigamente, o investimento era muito maior. Hoje, o investimento é muito menor e você também tem toda essa segurança à sua disposição. E o mais importante, garantir que a voz funcione a qualquer hora, a qualquer minuto, a qualquer segundo. E o mesmo acontece com seus dados. Garantir a integridade dos seus dados a qualquer hora, a qualquer minuto, a qualquer segundo. Tiago, a SkyOne está presente em quantos países hoje? Olha, hoje são muitos países. A gente já passou de 20 países hoje. Quase 20 países. Nós estamos em toda a América Latina, já estamos em alguns países da Europa, já estamos nos Estados Unidos, estamos também já com presença em alguns países ali africanos, estamos caminhando para a Ásia também. Estamos com um crescimento internacional bem interessante. Vale lembrar também que a Iungo é cliente SkyOne, exato, né, que ajuda também nessa questão da segurança, dá mais, né, margem ainda para ter mais segurança. Então, obrigado também que vocês estão cuidando bem da gente lá, né, da Iungo. Um prazer. É a nossa patrocinadora master. E agora falando assim, de tecnologia pura e simplesmente, principalmente no mercado contábil, como é que você vê o mercado contábil hoje? Hoje ele absorve mais tecnologia? Sem dúvida. Eu acho que a pandemia ela trouxe uma necessidade de evolução tecnológica para dentro dos escritórios de contabilidade. Isso já vinha acontecendo, né? A gente já percebia os contadores mais preocupados com isso. Mas a pandemia acelerou demais esse processo, porque hoje o contador ele sofre uma pressão muito grande por preços, né? É muito difícil reajustar o quanto deveria, é muito difícil precificar da forma que deveria. Então, ele sempre tem uma pressão de fazer mais com menos, né? Ele sempre tem uma pressão de crescer a sua carteira sem crescer o time. E como fazer isso? Só com tecnologia, né? Sem tecnologia, no meu ver, impossível. Então, realmente o contador hoje é uma das áreas dentro de várias empresas de software que eu acompanho, hoje são mais de 40 empresas de software que eu acompanho muito de perto, o contador hoje é o que tem uma adoção até mais acelerada, né? Porque há essa preocupação, porque só trabalha com dado sensível, o patrimônio da empresa é 100% dado e tem essa pressão por fazer mais com menos. Então isso vem impulsionando esse mercado para ser pioneiro em adoção de algumas soluções. Eu adiciono até mais um ingrediente aí. Além da tecnologia, conhecimento, capacitação, educação. Acho que as duas coisas andam juntas. Traz a tecnologia, primeiramente, para dar mais produtividade, fazer mais em menos tempo. Por outro lado, capacitar cada vez mais. Eu sempre disse o seguinte, o pressuposto da competitividade é a competência. Quanto mais competente você é, quanto mais você entrega a qualidade, mais o cliente é fidelizado. Porque ele vai ver, né, que aquele honorário que ele está pagando, aquela recorrência que ele está pagando por mês, tem um retorno não só pura e simplesmente por aquele serviço entregue com qualidade. Isso você só consegue
através do uso da tecnologia e através do conhecimento. Acho que as duas andam bastante juntas e faz com que, por isso que tem uma diferença, às vezes um tem mais sucesso do que o outro. Por quê? Sim. Porque está alinhando essas duas coisas, tecnologia e conhecimento. Não há dúvida. Muito bem. Acho que a gente já passou por que é nuvem, quais são os tipos de segurança que está na nuvem, como eu posso também adquirir ferramentas para os endpoints, né, para os usuários ali que estão usando as soluções no dia a dia. E aí falando assim do mercado em geral, até de outros mercados, não só o contábil, também como é que você está vendo isso, essas questões. Todo mundo está querendo investir? Todo mundo está querendo olhar para isso? Ou ainda tem mercados que você olha assim e fala assim, está engessado, o negócio não vai, o pessoal ainda estão batendo lá e a coisa não acontece. Sim, há mercados, né, que estão resistindo um pouco mais a essa transformação digital. Eu acho que, como todo segmento, né, Adriano, você sempre tem aquele empresário que tem uma preocupação maior com esse olhar de futuro e aquele empresário que tem de olhar tudo como gasto. Óbvio que o empresário ele é sempre pressionado por redução de custos, né? É muito difícil hoje, nossa carga tributária, uma série de coisas que pressionam as empresas a reduzir ou regular ou olhar muito bem para onde vai aplicar o seu dinheiro. Mas a tecnologia hoje ela já não é gasto, ela é investimento. Algumas delas, e aí que está a grande chave, né? Algumas delas não geram ROI, mas elas previnem gastos. Nuvem, por exemplo, não é algo que necessariamente gera ROI. Em muitos casos, reduz sim o seu investimento com servidor local e uma série de coisas, mas ela previne você de um gasto muito maior. A gente paga seguro de carro hoje, por exemplo, não é porque dá ROI, é porque se roubarem o nosso carro, a gente tem esse valor de volta sem precisar tirar do nosso caixa. Sem dúvida. Então, da mesma forma, algumas tecnologias, né? Mas a gente ainda tem quem olha somente para preço, somente para ver a tecnologia como um gasto. Por outro lado, em todos os setores, em todos os segmentos, a gente sempre tem aquela fatia de empresários que já estão olhando a nuvem como uma continuidade, não só a nuvem, a tecnologia como um todo, né? Novas plataformas de tecnologia estão olhando como continuidade de negócio, diferencial competitivo, uma forma de o ROI não está vindo agora, mas ali na frente ele vai vir, porque daqui a pouco o mercado vai exigir. Como utilizar a tecnologia, ajudando a utilizar melhor os dados dessa empresa, né? Tomando decisão não mais através de feeling, não mais pelo que o gestor A ou B acredita, e sim através dos dados globais dessa empresa, né? De todo o ecossistema dessa empresa. Eu reúno esses dados, eu percebo o comportamento e eu consigo discernir para qual caminho vai ser melhor a minha empresa seguir. Então, tudo isso vem um investimento antes. Não dá para você simplesmente falar, vou investir agora e o ROI vai vir amanhã. Nem sempre, mas ele se faz necessário porque o nosso ambiente de mercadológico, ele está cada vez mais competitivo, cada vez mais acirrado, e a tecnologia vai ser o que vai diferenciar daqui a pouco empresas que vão crescer rapidamente, empresas que vão demorar mais, ter que correr atrás desse crescimento. Agora eu vou colocar o Thiago na fogueira. Vou colocar o Thiago aí numa fogueira. Thiago, passa o seu Instagram pra galera, passa o Instagram também da SkyOne. Se alguém que tiver dúvida relacionada à nuvem, quiser saber mais informações, passa aí o seu Instagram. O Instagram o pessoal vai encher lá, vai encher de seguidor. Legal. Bom, meu Instagram é thiago_r_gomes, pode me procurar por lá. O da SkyOne é SkyOne Solutions, né? Então, pesquisa lá, o da SkyOne vai estar riquíssimo. SkyOne Solutions. É isso. Vai estar riquíssimo de informações lá, mas pode me acionar diretamente. O meu e-mail também é thiago.gomes@skyone.solutions. Então, pode me acionar diretamente por lá também, não tem problema nenhum. E, obviamente, que se você, contador, você está acompanhando esse papo aqui entre o Adriano e eu. Na voz da contabilidade. Na voz da contabilidade. Se você está interessado em saber um pouco mais dessa parte de tecnologia, como que a gente pode ajudar o seu escritório a ter uma eficiência maior através da tecnologia ou proteger os seus dados de uma forma mais eficiente, entre em contato.
pode entrar em contato comigo através do e-mail, Instagram, da forma que você desejar. Me avisa lá que você viu isso na Voz da Contabilidade. Daqui a pouco o Adriano vai soltar um cupom aqui para a gente identificar você. Mas com certeza, além da condição diferenciada, você vai receber um atendimento muito exclusivo, um atendimento direcionado para o seu negócio. Então, assim, você que entrar em contato e quiser absorver algum tipo de serviço que a Sky One oferece, coloca lá o cupom Adriano Indica. Adriano Indica da Voz da Contabilidade. Adriano Indica da Voz da Contabilidade e você vai ter aí um desconto especial, não é não, Thiago? Certamente. Se não tiver, eu falo com o Brandão, hein? Olha, quem conhece o Adriano já tem preferência no nosso atendimento lá, viu? Brincadeiras à parte, com certeza a gente preza muito pela excelência no nosso atendimento e com certeza você que acompanha aqui o Adriano nas redes sociais, está acompanhando a Voz da Contabilidade, a gente quer sim te ajudar e quer fornecer o melhor para você com o custo que vai de fato ajudar também no seu orçamento a não deixar deficitário o seu caixa. Agora, legal, acho que uma pergunta que é muito pertinente, eu tenho feito essa pergunta nos episódios da Voz da Contabilidade. Qual a importância da voz na sua vida? Caraca. Qual a importância da voz na minha vida? Bom, Adriano, isso não estaria acontecendo da forma que está acontecendo se não fosse através da voz, da nossa voz, né? Eu acho que muitas vezes a gente subestima a importância da voz. A gente fala de voz como algo sonoro propriamente dito, mas algo também de importância, né? Daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente busca. A nossa voz tem poder, a nossa voz tem um poder criativo, né? Então tudo aquilo que a gente verbaliza, a gente põe para fora, é mais fácil da gente materializar, né? Então acho que a importância da voz, ela é inseparável do ser humano, e aí eu estou falando da voz sonora, mas também da voz interior, essa voz que a gente põe para fora de alguma forma, ela é inseparável do ser humano como ele é, e ela é que nos impulsiona a perseguir os nossos objetivos. Exatamente, e na verdade, quando eu falo de voz, eu estou falando de uma natureza bastante ampla, porque também às vezes tem pessoas que não têm a voz. Então a gente está falando de comunicação. É isso. Né? Toda a comunicação, como você consegue se comunicar com o outro, isso traz a importância. Se a gente não conseguir se comunicar, a gente não consegue nada. Né? E quando a gente fala de voz, né? Assim, no meu caso, eu sempre estou seguindo uma voz. Tem a voz de Deus que está falando comigo com frequência, constantemente. Então, é a voz dele que ajuda a minha voz a ser direcionada também. Então, a voz, para mim, no meu caso, é de suma importância, é fundamental para a minha vida em todos os momentos. É isso aí. A Voz da Contabilidade, com patrocínio da Yungo, que fala muito, né, que dá muita importância sobre a voz. E a Voz da Contabilidade é um programa que traz conteúdos extremamente importantes para o mercado contábil, extremamente importante para você, contador, para ter uma visão voltada para o futuro. Eu costumo dizer, né, Charles Darwin tem uma frase que é: a força adaptativa é o mecanismo responsável pelo desenvolvimento e pela sobrevivência. E a adaptação é em tudo. E agora, com a tecnologia, né, com a voz, através da Yungo, com a voz, através de você, contador, que precisa, no marketing digital, entrar, se mostrar dentro do mercado, fazer seu canal de YouTube, seu Instagram, fazer seu Reels. Então, nós estamos aqui para isso, para levar a comunicação, levar a voz e levar, mais importante, conteúdo para o seu dia a dia. Thiago, eu quero agradecer a sua presença, dizer que foi extremamente... passou até rápido. Né? Até demais. Até demais, mas sempre um conteúdo relevante. Sempre, outras vezes a gente já participou de outros podcasts e sempre você com essa eloquência, né, essa segurança em falar sobre cloud, em falar sobre nuvem e dizer que em outras oportunidades, com certeza, nós vamos convidar aí você novamente e em outras oportunidades trazer o Arruda, trazer o Brandão, enfim, Renan, para a gente poder falar mais sobre esse mundo que é a nuvem, que é a cloud. Para mim é um prazer, Adriano, participar. Quero parabenizar você pelo programa, pela iniciativa, né? Acho que
você trazer esse conteúdo de uma forma leve, de uma forma didática para o mercado de contabilidade, acho que isso vai fazer diferença em muitas e muitas empresas. E, cara, a porta está aberta. Sempre que precisar, sempre que convidar, estarei aqui com certeza, com grande prazer. Muito obrigado. E, de novo, A Voz da Contabilidade. Um programa feito para você, contador, feito para você, contabilista, feito para você ter conteúdo, ter informação. E mais uma vez, com o patrocínio master da Yungo, A Voz da Contabilidade. Obrigado e até o próximo episódio.